Não, é porque, tipo assim, o meu Koan foi o pior Koan que eu poderia ter pego da vida, assim. Eu e Samuel, na elaboração das coisas, eu fiz 43. A gente leu os 43 principais, assim. O meu, que era o 8, pra mim era o pior. Assim. Ele é... A própria mente desencaminha a mente. Então, acautela-te contra a mente. E aí, tipo, ele tem esse joguinho de palavras e ele tem uma ideia que vai, tipo, pra mim, vai contra tudo que eu sou, assim, tudo que eu construí de mim desde que eu me entendo por gente. Assim. Porque, tipo, a própria mente desencaminha a mente. Então, acautela-te contra a mente. E aí, tipo, eu saí daqui meio perturbado mesmo, naquele dia. Eu tava no meio do caminho, assim, e fui pensando sobre isso. E eu acho que eu cheguei até rápido na resposta do Koan, assim, porque ele é contra tudo do que eu achava, sabe, que eu deveria ser. Então, pra mim, a resposta dele é meio que contra isso tudo. Que no dia eu fiz questão de, tipo assim, eu tava no meio do ônibus e tava passando um jogo de futebol que eu queria assistir, mas se eu fosse pra casa não dava tempo. E aí, tipo assim, por conta desse Koan, da resposta que eu acho que é a dele, assim, eu desci do ônibus e fui pra casa do Matheus. Eu fui assistir o jogo lá. Uma coisa que eu nunca tinha feito antes, assim. Que eu tava no meio do nada, tava perto da casa dele e eu fiz isso. Uma coisa que eu normalmente não faço, ir pra casa da pessoa desavisada. Tipo, algumas coisas que me incomodam, mas que o Koan fez isso. Por quê? Porque pra mim esse Koan, ele quer dizer mais ou menos, tipo assim, a própria mente desencaminha a mente. Então você toma cuidado com a mente. E aí, tipo, é racionalizar de menos, sabe? Eu, pelo menos, entendi muito isso. E pra mim isso sabe, era um absurdo, assim, porque, principalmente nessa área, quanto a filme, pra mim eu tinha sempre que tentar racionalizar ao máximo a coisa, roteiro, sabe, pensar o roteiro, pensar a importância de cena, pensar isso tudo. Então, tipo, eu meio que cheguei à resposta de que é intuição, sabe, você dá uma voz pra sua intuição, deixar ela falar com você. E aí, tipo, eu tinha planejado um filme que tinha, tipo, eu sabia 4 coisas que ia ter no filme. Ia ter espelhos, iam ter lâmpadas incandescentes, ia ter pó colorido e ia ter uma atriz, uma amiga minha, Chayenne, que eu cheguei a conversar com ela, cheguei a conversar com a Débora, uma menina que me ajudava na arte da coisa, assim, toda. E aí, de repente, tipo, um dia eu tava lá em casa e eu percebi que eu tava traindo o Koan, sabe? Fazendo o que eu sempre faço, assim. E aí, que é tipo, eu tava querendo planejar demais o filme. E aí, eu já tava, tipo, eu tinha pedido, tava procurando o objeto, tava procurando, sabe, querendo conversar com a menina que ia atuar pra poder tentar não explicar o Koan, mas explicar um pouco do que eu queria passar. E eu vi que eu tava racionalizando a coisa, sabe? Aí, tipo assim, eu pensei, não, sabe, é exatamente o contrário disso que eu deveria fazer. E aí eu entrei em crise, assim, eu entrei numa crise, tipo, eu não posso fazer o que eu achava que era certo. Aí, o que é bom, o que é certo, o que é o errado, porque na minha cabeça eu tinha que, pra chegar a uma resposta do que é bom, do que eu devo fazer ou não, eu racionalizava as coisas. E eu achava uma ideia muito contrária a mim, a intuição, sabe? Tipo, no meio do caminho, não, eu vou descer ir pra casa de uma pessoa. Isso pra mim não encaixava, eu tenho que avisar ela, eu tinha que ter planejado isso. E aí, tipo, eu entrei nessa crise depois de ter planejado e tava quase marcado o dia, assim, pra gente gravar. E aí eu descobri que não era isso que eu tinha que fazer. E aí eu fui, tipo, e agora, sabe? Como é que eu vou traduzir audiovisualmente isso? Que seria a intuição. Tipo, pra mim tinha 1001 formas de se fazer isso, com outro tempo ia sair outro filme, e ao mesmo tempo eu fiz esse filme, assim, que me dá muita agonia de assistir, porque ele é exatamente isso, assim. Eu tava, tipo, algumas cenas dele são imagens de um dia que eu tava na casa da minha avó e simplesmente me deu vontade de filmar as sombras na parede, sabe? Tipo, eu normalmente pensava assim, legal, bonito, mas onde isso pode ser útil? E aí, tipo, foda-se, não pode ser útil, não tem que ser isso, assim, sabe? Eu vou filmar isso, é isso que deu vontade, eu acho que o Conan tinha que ser isso, assim. E aí eu peguei essas imagens, tem aquela lá do céu azul, assim, que do nada eu tava esperando o carro, tava com muita raiva, e aí eu tinha que esperar ainda, e eu não conseguia falar com a pessoa que tava esperando, que era meu irmão. Vou filmar aqui, sabe? Deu vontade de captar esse momento. E normalmente eu ia caçar algo útil pra fazer com aquilo. Só que, na verdade, tipo, eu tinha que dar voz à intuição, que, tipo, que eu acho que é muito perigoso. E as imagens principais foi uma das últimas coisas que eu gravei. Por quê? Tipo, eu tava voltando pra casa, muito tarde de ônibus, e aí, tipo, pai, tem como você buscar no terminal? Ele tem, de boa. E aí a câmera do celular tava funcionando perfeitamente, até aquele momento. E aí, de repente, tipo, eu entrei dentro do carro, aí eu pensei assim, nossa, poste de luz, sempre achei legal. Aí eu liguei o celular, a câmera tava, tipo, tava bugada. Tipo, aquelas imagens lá que estão, são uma filmagem direta, sabe? Eu tenho até o original. São uma filmagem direta dos postes da rua. E, tipo,
um tempo antes, eu tinha gravado com o celular, ele estava normal. E ele estava bugado, ele não estava iluminando direito. E aí tudo estava ficando sem foco, com baixa iluminação e super distorcido. E aí, tipo, aquelas luzes que vão e vêm, é tipo um bug do celular. E aí, tipo, eu fiquei muito... Isso não faz, sabe? Não, eu não poderia colocar isso no vídeo. Mas aí, tipo, é o segundo pensamento, sabe? Esse primeiro meu que eu não poderia colocar é o que eu sempre tentei ir contra esse Okoan. E aí eu fui e... Não, essa é a base dele, assim. E aí tem um diálogo que eu tentei distorcer um pouco, porque eu achava meio íntimo, porque sou eu e meus pais conversando dentro do carro. E aí a gente tá conversando durante essa filmagem, assim, a gente tá conversando normal. E aí, tipo, pra mim é muita exposição, sabe? Foi o primeiro pensamento. Não, é muita exposição eu mostrar aquilo que eu tô falando com meus pais. Tem o começo do vídeo, assim, eu tô falando uma coisa que eu acho que, sabe? Não, eu não poderia falar isso pras pessoas. E aí eu tô discutindo com meu pai sobre uma coisa com minha personalidade. Eu não vou mostrar isso pra ninguém nunca. Na minha cabeça é sempre isso. E aí eu, tipo, não, na verdade é o segundo pensamento, que eu tenho, sabe, desracionalizar algumas coisas. E aí, tipo, ele meio que foi construído em cima disso, assim, que eu acho que é uma coisa muito agoniante pra mim, que foi o não planejamento de muita coisa, sabe, a não mínima narrativa. Uma coisa que eu tentei fazer, que acho que não deu certo, que foi tentar deixar a natureza falar. Que uma das propostas que eu cheguei, assim, de resposta foi essa, assim. A natureza fala. Eu acho que a intuição é mais ou menos isso, assim. É você chegar em um momento que você desracionaliza um pouco e deixa a natureza falar, sabe? Eu cheguei a pensar que o tema do meu Goan ia ser isso, assim. Qual a voz da natureza? O que ela fala? O que ela te diz? E, tipo, mesmo... fome, pode ser um sexo, pode ser, sabe? Um pensamento violento que te vem. Eu queria deixar a natureza falar. Mas não falou comigo, assim. Então eu acabei... era um teminha que me agradava pro Koan, que eu achava que ele ia ficar legal. Só que aí eu fui, não, eu vou fazer o que tiver da intuição, que foi no momento, assim. E eu tive muito problema técnico, além desse do celular que eu usei como benefício. Problemas de, tipo assim, eu tava editando, o programa fechava do nada, e aí eu, nossa, eu tô perturbado. Porque era um computador que eu tinha acabado de arrumar, assim, e o programa tava fechando, e aí eu não tava ficando direito, sendo que eu terminei meu Koan de editar ele hoje de manhã, porque ele estava ficando, simplesmente, tava ficando com a marca d'água, de alguma forma, não a marca d'água do programa, mas tinha um quadrado em todas as imagens, assim. E aí depois que eu pensei isso, assim, eu devia ter deixado o quadrado, porque, sabe, o primeiro pensamento é tirar ele. E eu fiquei um tempão hoje de manhã tentando tirar esse quadrado, tentando tirar ele, porque ele não era planejado, assim. Mas foi uma das coisas que eu me traí na interpretação do Koan, que pra mim é isso, assim, a propriamente desencaminhar a mente. Então, a cautela de contra a mente. Que é uma coisa que você dá um pouco uma voz pra sua intuição. Dá uma voz para aquilo que você não planejou e deixar isso fluir, assim. Que não é uma negação total, tipo, não é uma negação do pensamento. É só calma, sabe? Nem sempre esse é o caminho. E aí foi basicamente nisso, assim, que eu me inspirei nele. Tem uma cena que eu tô filmando o céu, eu tava de carro, eu parei, eu olhei pro céu, peguei o celular, fui filmar, o sinal abriu. Então, tipo, tem um take de 1 segundo. Que, tipo, quando acontece um take de 1 segundo com a câmera, pra gente... a câmera disparou sozinha e acabou. Eu usei ele, assim. Porque pra mim ele era lixo, sabe? Ele era uma coisa que eu não deveria usar. E todo esse vídeo, assim, que eu particularmente não gosto, mas eu gostei do processo. Porque o Koan, ele é completamente contra do que eu achava que eu deveria ser, assim. E eu achei isso muito bom. E... que foi o que eu mais aproveitei da coisa toda, assim. Porque na minha cabeça, esse vídeo, eu poderia usar ele, sabe, se ele ficasse bom, eu poderia, sei lá, passar ele em outros lugares. Mas não, assim, ele não era... Depois eu percebi que não é pra isso. Essa não era a intenção. Era realmente, eu foquei mesmo no processo, não gosto do vídeo, mas o processo me agradou bastante. É isso. Essa cadeira também. Tá muito legal.